Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais! Mais um livro terminado e mais alguns comentários que eu quero fazer. Desta vez o livro é Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas, de autoria de David Koyzis, lançado no Brasil pela editora Vida Nova. É um livro bem legalzinho. Ele apresenta, na sua introdução, aspectos de ideologia, religião e idolatria. Depois ele vai tratar então sobre algumas vertentes políticas, começando pelo liberalismo, depois o conservadorismo, o nacionalismo, a democracia e o socialismo. Então ele vai terminar com 3 capítulos tratando mais de uma... começa transcendendo as ideologias, depois rumo a uma alternativa não ideológica e por último, então, o último capítulo é o Estado e sua missão, promovendo a justiça no mundo de Deus. Vamos comentar aí cada um desses pontos de forma mais breve possível, para o vídeo não ficar longo demais, né? Ultimamente eles têm ficado bem longos, né? Eu confesso isso aí. Então tá, ele começa... nessa introdução apresentando essa ideia de ideologia como idolatria. Ele fala sobre a secularização da ideia de salvação e essa ideia então de salvação presente na política, o que caracterizaria a idolatria na política, e aí vai tratar sobre cada uma dessas vertentes que ele identifica como sendo vertentes idólatras, né, na visão dele. Primeiramente, então, sobre o liberalismo, na página 57, ele apresenta uma definição do liberalismo, né? Vamos direto para essa primeira vertente política aqui que ele trata nesse livro. O primeiro e mais básico princípio do liberalismo é: cada um é proprietário ou dono de si mesmo e, portanto, deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infringam o igual direito dos outros de fazer o mesmo. Eu confesso que esta frase ela me remete um pouco a George MacDonald, né, que é citado por C.S. Lewis, onde ele diz que o princípio único do inferno é este: eu sou meu. Claro, aqui nós talvez estamos tratando de um nível assim bem individualista, né, onde eu não quero prestar contas a ninguém, quero viver minha vida do jeito que der na telha. E, na verdade, o autor aqui, o David, ele até coloca, né, desde que isso não infrinja os limites dos outros, né, mas como diria o John Donne, nenhum homem é uma ilha. É difícil nós pensarmos até que ponto a forma de vida que nós levamos, as coisas que nós fazemos interferem ou não na vida dos outros, e também a vida dos outros de algum modo, né, interfere na nossa. É até difícil de discernir aonde começa e onde termina uma coisa. Na página 68 ele fala o seguinte: a liberdade tem uma qualidade paradoxal. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Paradoxal numa sociedade de seres humanos decaídos. Claro, né, nós estamos trabalhando numa perspectiva cristã, então a gente sabe que a sociedade é caída, né, o ser humano é caído. Em tese, todos são iguais, livres. Em tese, todos são igualmente livres. Porém, o próprio exercício dessa liberdade torna a todos desiguais, como observamos. Afinal, um gosta mais disso, o outro daquilo, um é mais inteligente, o outro não. Acaba que a sociedade vai ser desigual, uns vão se sobressair aos outros. E aí ele prossegue na página 70. Também, ainda nessa mesma linha de raciocínio, né? Então, o exercício da liberdade acaba fazendo com que a sociedade se torne desigual. Tardiamente, esses liberais reformistas... Talvez eu preciso comentar antes de ler essa citação.
Eu até estranhei um tanto conforme ele ia apresentando o liberalismo e alguns aspectos dele, porque coisas que ele dizia a respeito do liberalismo para mim não cabiam, não é exatamente isso que eu entendia por liberalismo. Mais tarde é que ele vai fazer a diferenciação entre o liberalismo clássico e o liberalismo no sentido progressista da coisa, né? Eu já comentei sobre isso naquele vídeo sobre Roger Scruton. Talvez alguns de vocês já viram. Então, essa diferenciação ele começa escrevendo sem explicar direito. É depois que ele explica o que é o que, daí tudo fez mais sentido. Então, aqui ele já está falando, né, primeiramente do liberalismo clássico, todos igualmente livres, etc. e tal. E aqui já estamos começando a adentrar na perspectiva desse liberalismo tardio, nessa ideia mais progressista da coisa, tá? Então tá, agora sim a citação. Tardiamente, esses liberais reformistas perceberam que a liberdade individual pode ser ameaçada não só pelo governo, mas também por concentrações privadas de poder. Chegaram assim à conclusão de que o poder governamental pode ser usado legitimamente a serviço da liberdade. E aí começa o crescimento do Estado. O Estado começa de assistencialismos, começa de se tornar forte a fim de querer manter a liberdade para os demais, tá? Na página 72, então ele vai explicar melhor de que ele está falando aqui do que nos Estados Unidos se chama muito de liberal, mas no resto dos países é mais conhecido como social-democracia. E aí sim tudo fez sentido, né? E a gente conhece assim, a social-democracia, né? Essas questões todas assim de se preocupar que o Estado precisa garantir com as suas intervenções de que todo mundo é igualmente livre. E para fazer com que eles sejam igualmente livres, aí ele precisa ser um tanto autoritário, precisa intervir, precisa agigantar o seu poder na sociedade. Na página 81, e por isso que é paradoxal, né? Em nome da liberdade, o Estado acaba tendo que possuir mais poderes do que deveria, em nome de, né, teoricamente, garantir a liberdade para todos. Na página 81, se o liberalismo é arraigado numa religião idólatra, como afirmo aqui, o que acontece é que quando seus adeptos presumem ter banido a religião da praça pública, porque as religiões elas acabam sendo assim exclusivistas, né? Eu não posso afirmar de que os membros da minha religião são salvos enquanto o resto da humanidade, por exemplo, é condenada. Isso vai infligir na liberdade alheia e etc e tal. Então eles pretendem, né? Não, então extingue esse negócio de religião assim da praça pública. Então tá, quando eles presumem ter banido a religião da praça pública, o que eles na verdade fizeram foi ocupar a praça com a sua própria religião. Ou seja, eles privatizam com sucesso todas as religiões, a não ser a sua própria, que na prática eles privilegiam sobre todas as demais. Bah, eu achei aqui uma sacada do Coises. Depois vamos para o conservadorismo, lá na página 87. Se vocês acompanham os outros vídeos, vocês já devem ter notado, né, que eu estou mais para esse lado do conservadorismo, né? Eu sempre me identifico enquanto um conservador. Então esse foi um capítulo que diz bastante respeito a mim e portanto, há muitas coisas a serem comentadas aqui. Para começo de papo, ele já menciona aqui o Russell Kirk, que eu já mencionei também no vídeo do Roger Scruton. Certos autores, como Russell Kirk, chegaram ao ponto de declarar que o conservadorismo não é sequer uma ideologia, em parte por não ter a formulação de um credo e em parte por ser identificado simplesmente como uma política de prudência, não dogmática, que rejeita visões ideológicas. E eu, de fato, me coloco ao lado do Kirk nesse sentido, né? Eu entendo o conservadorismo como justamente essa suspeita
justamente esse ceticismo em relação às ideologias, né? Nós não cremos em estados utópicos, nós não cremos essa sociedade perfeita, ou então ela não se caracteriza como um ideal, né? Eu penso assim que parte dessas críticas que o Coises coloca aqui, que nós ainda vamos ver um pouco mais para frente, talvez elas cabem mais no que diz respeito aos reacionários, né, que esses sim olham então para o passado de forma utópica e aí querem voltar a esse passado que muitas vezes é até imaginário, afinal a grande maior parte da história humana ela é banhada em sangue, né? Ela é de guerra, ela é de escravidão, ela é tensa, né? Não viveu-se um mar de rosas em nenhum estágio da história da humanidade, né? Na página 92, os conservadores discordam de qualquer tipo de utopia. Vejam só, até o próprio Coises ele reconhece isso, né? Nessa citação aqui, na minha visão, ele apresenta muito bem o que é o conservadorismo. Eu gostei muito dessa colocação dele. Os conservadores discordam de qualquer tipo de utopia e frequentemente fazem coro com os realistas, entendendo que as pessoas tendem a querer acumular poder, muitas vezes às custas dos outros, né? Isso até me remete a Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do homem, né? Onde eu puder puxar o pé do outro, onde eu puder me aproveitar dos outros, o ser humano faz esse tipo de coisa. Nós temos visto isso ao longo da história se repetir muitas e muitas vezes, né? O ser humano é cheio de soberba e de outras paixões destrutivas. A ordem política que ignora esse fato ou tenta transformar a natureza humana corre o risco de demolir todo o edifício da civilização e lançar a humanidade na anarquia. É por essa razão que, diante das forças do caos, os conservadores valorizam cada pequena realização que tenha favorecido a comunidade. Isso me lembra C.S. Lewis, né, quando ele diz, eu confio mais naquela pessoa que conserta a dor de dente de um sujeito aqui do que aquele cara que tem um plano para acabar com a guerra mundial, né, para acabar com os problemas de todo o globo, né. Aquilo que é feito localmente tem muito mais valor do que planos teóricos que teoricamente iriam solucionar, né? Iriam transformar a própria natureza humana. Besteira! Tá, vamos para a página 105. O que o conservadorismo como um todo parece incapaz de fazer, e aqui é uma das críticas do Coises ao conservadorismo, é formular um critério universalmente aceitável, transhistórico, para discernir o que numa tradição vale a pena preservar e o que deve ser descartado. Porque afinal, como o conservadorismo não é uma ideologia propriamente dito, ele até concorda com isso, que se é que o conservadorismo pode ser declarado como ideologia, é um aspecto diferente de ideologia, não é como o socialismo, que nós vamos ver depois, ou como outras quaisquer. Então ele vai se basear muito na tradição, né? Naquilo que a humanidade já foi construindo aí ao longo dos séculos. O que faz com que o conteúdo do conservadorismo ele acabe sendo alterável de acordo com o local e o período onde ele se encontra, né? Eu noto, por exemplo, aqui no Brasil, que boa parte das pessoas que se autodenominam conservadores são católicos romanos. Afinal, nós temos, né, um longo histórico aí de catolicismo, né, de sermos uma colônia portuguesa e tudo mais. Não é o meu caso, né? Eu sou luterano e isso para mim é a tradição, né? A tradição na minha família de longa data. Então é diferente um conservador no Brasil, um conservador norte-americano, que daí já vai estar ligado ao protestantismo, ao liberalismo clássico, um conservador na Europa, que teve um desenvolvimento um pouco diferente, então as tradições defendidas são um pouco diferentes, e aí fica essa coisa, tá, mas e aí, qual que é
a tradição a ser defendida, né? Fica um pouco vazio de conteúdo, dependendo sempre do local e período onde o conservador vive. Mas o Coises ele continua aqui. É bem verdade que muitos conservadores professam acreditar na existência do que Kirk chama de uma ordem moral perene. E aqui é muito interessante. Segundo a qual a natureza humana é uma constante e as verdades morais são permanentes, e sob cujos parâmetros a multiplicidade das tradições devem ser julgadas. É precisamente isso que eu venho falando há tempos já, sobre a existência de valores morais que são objetivos. O certo é certo mesmo que ninguém faça e o errado continua sendo errado mesmo se todo mundo estiver fazendo. Já dizia Chesterton, nós cremos na existência de valores morais que são objetivos, que transcendem a humanidade, que transcendem culturas, transcendem tudo isso. Eles dependem do próprio Deus, né? Dependem dos seus valores, das suas... Poxa, eu esqueço o termo que eu queria usar. Enfim, das suas características morais, né? Do próprio Deus. E por isso ela transcende toda a humanidade e todas as nossas tradições, tá? Vamos para 114, a página. Russell Kirk descreve 10 pontos principais do pensamento conservador. Isso aqui, cara, dá uma boa direção para aquilo que é o conservadorismo e aquilo que nós acreditamos, né? Prestem bem atenção nisso aqui, então. O conservador, acima de tudo, crê: 1. Numa ordem moral duradoura, né? A questão da moralidade objetiva não se baseia nas tradições, mas na própria existência de Deus e nas suas características morais. 2. No costume, na convenção e na continuidade. 3. No princípio da prescrição, isso é, o respeito pelas coisas estabelecidas pelo uso ao longo do tempo, né? Aquelas coisas que já foram testadas ao longo do tempo que a gente sabe que dá certo. Elas são muito mais seguras do que as inovações, do que as coisas que vêm surgindo aí novas ao longo do tempo. 4. No princípio da prudência, isto é, na escolha bem pensada, que estuda as possíveis consequências de longo prazo. 5. No princípio da variedade e complexidade criativas, contrapostas à uniformidade. 6. Num reconhecimento da imperfectibilidade humana, por isso nós sempre desconfiamos de políticos, sempre desconfiamos de quem tem uma solução para todos os problemas da humanidade. A gente sempre está ligado que o ser humano é um bicho ruim. 7. Na relação entre propriedade privada e liberdade, o que nos coloca bem próximos dos liberais clássicos. 8. Na comunidade voluntária, contraposta ao coletivismo involuntário. 9. Na necessidade de se imporem limites ao poder e às paixões. Ou seja, não estamos falando aqui de libertinagem, né? As coisas têm limites, há padrões a serem seguidos. E por isso a gente também não se torna um anarquista, né? Nós acreditamos que não, deve existir o Estado a fim de que esses limites sejam mantidos e respeitados. 10. Na necessidade de conciliar permanência e mudança na sociedade. Não somos estacionários, né, que tudo é como sempre foi e vai continuar sendo. É necessário reformar para conservar, já dizia Edmund Burke. Tá? Acho que esses são os pontos mais interessantes aqui sobre o conservadorismo, né? Então, acho que fica bem claro e apresenta muito bem. E as críticas, eu vejo que elas estão assim, mais ligadas ao reacionarismo ou um pouco a essa falta então de conteúdo, porque ele se torna dependente em qual o ponto em que o conservador está. Mas permanece
essa questão de ser algo sempre testado pelo tempo, de ter prudência, da moralidade ser objetivo, esse tipo de coisa, tá? Vamos para o nacionalismo agora, lá na página 130. O nacionalismo, ele então vai estar ligado a essa questão de que é sempre os outros países que me oprimem, porque eu precisava ser livre, eu precisava ser independente, né? Daí sim nosso país iria para frente. A gente viu isso chegar no seu auge com a Alemanha nazista, né? Onde então a gente deifica o próprio Estado, a nossa nacionalidade se torna o nosso Deus, por assim dizer, e requer a nossa... esqueço os termos, né? Que droga. A nossa... exige que a gente obedeça a eles, né, cegamente. 130, vamos lá. Infelizmente, não há nenhuma garantia de que as elites locais numa comunidade política independente nacional serão mais justas e menos despóticas do que os governos estrangeiros repudiados, né? Se eu estou sob comando de, digamos no nosso caso, Portugal, eu de repente me tornar independente não me garante que o governo aqui local vai ser mais bonzinho, vai ser um governo melhor do que já era o governo de fora, né? Nesse sentido, a emancipação do povo pelo projeto nacionalista se resume a dar-lhe o privilégio singular de ser oprimido em sua própria língua por líderes de sua própria raça ou etnia. Que droga, né? Que triste isso. Então tá, eu já comentei sobre isso ter alcançado o auge na Alemanha nazista. A palavra é lealdade, que eu estava tentando lembrar. Então, esse nacionalismo, ele exige a nossa lealdade total à pátria amada, né, e tudo mais. Isso acaba se tornando realmente idólatra, né? Uma coisa é aquele patriotismo num sentido saudável da coisa, né? Outra coisa, acho que é C.S. Lewis, né, que escreveu algo nesse sentido, né? A pátria pode nos exigir que nós morramos por ela, mas não que nós vivamos por ela. É algo interessante, né? Então, existe essa linha bem tênue entre um patriotismo saudável e essa ideia nacionalista idólatra, onde a gente já coloca toda a nossa lealdade absoluta sobre a nacionalidade. Mas vamos logo para a democracia, para não me estender muito esse texto, lá na página 150. Aqui ele dá uma diferenciação, porque assim, hoje em dia a gente valoriza essa questão da democracia, etc e tal, né? Todo mundo tem direito ao voto e tal. Só que nem sempre foi assim na história da humanidade. Os gregos, por exemplo, não acreditavam na democracia. Eles viam a democracia assim com uma certa suspeita. E ele coloca aqui sobre isso. A democracia em si era vista como um mal quase absoluto. Isso ele está falando lá dos gregos, né? Equivalente ao controle da sociedade por uma turba ou ao desgoverno pelas massas ignorantes, né? Eles eram tanto assim elitistas, né? Uma oligarquia, né? Que então os bons, os inteligentes, os maiores é quem governariam a sociedade daí como um todo, a polis como um todo, né? Aí ele vai mencionar o Rousseau, né? Aquele contratualista francês, no que diz respeito à vontade geral, né? A vontade geral, então, ela seria traduzida numa espécie de democracia. 159. Então, Rousseau tem aquele esquema de vontade geral, se traduz no nosso conceito de democracia, mas ele comenta o seguinte: contudo, na medida em que não delimitou o poder legislativo dessa vontade geral, Rousseau inevitavelmente deixou aberta a porta para a expansão do poder estatal mascarado de realização da vontade geral. Aqui está o perigo da ideia de democracia, de vontade do povo, vem essa questão de vontade geral, mas então o Estado, como representante da vontade geral, acaba também aumentando o seu poder e mascara
essa questão, né, de vontade geral. Isso me lembra muito um trecho deste livro aqui de Aldous Huxley, O Macaco e a Essência, um trecho que eu achei muito interessante nesse sentido. Eles estão escavando, eles encontram um defunto, eles pegam a roupa desse defunto, e tem ali o chefe que está supervisionando todo esse trabalho, e um dos escavadores, ele encontra um anel no dedo desse defunto. E ele então olha aquele anel e ele quer pegar para si o anel. Então ele pega o anel do cadáver e esconde dentro da boca. Só que o chefe vê isso e vai cobrar, né? Já dá ali umas chicotadas nele lá. E aí o homem implora por perdão e que ia devolver o anel, etc e tal. E olhem só o que é que o chefe fala, né? Ele fala que ele vai receber 25 chibatadas e ele diz o seguinte: isto é uma democracia, diz ele. Somos todos iguais perante a lei. E a lei diz que tudo pertence ao proletariado. Vejam só, ele é um proletariado. Tudo pertence, né, ao proletariado. Em outras palavras, tudo vai para o Estado. E qual é a punição por roubar o Estado? O homem o contempla em um tormento. Qual é a punição? Ruge o chefe, erguendo o chicote. 25 chibatadas. Vem a quase inaudível resposta. Ótimo, bem, isso resolve a questão, não é? E agora, como são as roupas? E, né, prossegue então o diálogo aqui a respeito das roupas do defunto, que no fim das contas vão parar na mão do chefe que estava lá chicoteando o verdadeiro proletariado, né? Isso me chama muito a atenção, porque é precisamente isso, né? Em nome da democracia, em nome da vontade geral, então é extinguido a questão do indivíduo, né? E aí, cara, falta muito pouco para um socialismo ou para alguma coisa nesse sentido também. Isso até me lembra C.S. Lewis escrevendo nas cartas de um diabo a seu aprendiz, né? Democracia é a palavra que vocês vão usar para mantê-los sob comando, sob controle. Né? Nesse sentido, claro, da democracia enquanto essa maquiagem, né? Não na democracia no sentido real, essa maquiagem que nós vemos aí. E aí na página 162 do livro que nós estamos tratando. Quem é exatamente o povo? O corpo de cidadãos como um todo? Os formadores de opinião que moldam a atitude desses cidadãos? A maioria do corpo político? Ou talvez uma entidade mítica oculta nas sombras que precisa ser constantemente criada e recriada por quem deseja usá-la em benefício próprio? Mais uma vez aparece aqui essa possibilidade de maquiagem, né, de maquinação, usando essa palavra, né, democracia, que acaba perdendo o próprio sentido em si mesma, né, porque democracia a princípio seria o poder do povo, mas até que ponto então esse poder do povo vai extinguir o poder individual, daí da comunidade extinguindo o indivíduo? É complicado, né? É um assunto bem complicado isso. Lá na página 182, no final do capítulo, eu achei uma colocação fabulosa do Coises. Ele diz o seguinte: a democracia pode ser um bem, mas não é um Deus. Eu achei fantástica essa colocação. Pode ser um bem, mas não é um Deus.